Caos e Gaitas mais uma vez pegou a estrada. Embora tenhamos percorrido esses caminhos algumas vezes, a cada curva um novo horizonte se vislumbra. Novos personagens que estão no hall dos artistas que fizeram a diferença e marcaram seu nome na história da música do Rio Grande do Sul. Não tem como se falar na história da música da Serra Gaúcha sem citar o nome do grande Fioravante Bertucci. Desde cedo, iniciou seus estudos na música, mas também foi responsável por grandes feitos, inclusive na região da Criúva e da Mulada. Multifacetado, com sua clarineta passou de instrumentista a maestro de banda. Também foi visionário a ponto de mudar de cidade, buscar novos horizontes, mas depois, retornando à sua querência, deu início ao que seria o embrião da música Bertucci. Com seus filhos, fundou os Dois Purungos Acoierados e dali surgiu a grande dupla Irmãos Bertucci. Primeiramente, vamos dizer que vamos tratar de uma pessoa absolutamente excepcional. O velho Fioravante, filho de imigrante, né? O bisavô João Bertucci veio da Itália com 3 anos e meio, era ferreiro de formação, botou ferraria em São Sebastião do Caí. Depois, no final do século XIX, se mudou para Criúva para ajudar a construir a Ponte dos Corfe, que lá existe até hoje, que é um monumento à engenharia do século retrasado, né? Com essa experiência do bisavô ferreiro, veio para ajudar a fazer os rebites da Ponte do Corfe, já que à época ainda não existia o parafuso. Então vieram os engenheiros da Alemanha, montaram acampamento lá embaixo da ponte, né? E trouxeram diversos ferreiros para a construção, não foi só o João Bertucci. E em 1920 ele tinha serraria, ele fez essa casa, começou em 1932, depois que ele voltou da vacaria, né? Uhum. Que essa parte da vacaria tu já sabe, né? O que eu sei é que o Fioravante Bertucci começou tocando na banda que foi formada na Criúva, e ele tocava clarineta nessa banda. Veio um maestro indicado pelo governo do estado para organizar essa banda na Criúva. Depois de um certo tempo, esse maestro teve que se ausentar e o Fioravante então assumiu a banda e ele virou o maestro da banda, além de ser instrumentista. Dali uns tempos essa banda se desfez. Fioravante se mudou para a cidade de Vacaria, e o que eu sei é que ele levou a clarineta dele, e foi uma época que era do cinema mudo, né? Que o pessoal mais novo nem imagina o que era, né? Sim, que ele foi para lá para tocar pro cinema mudo, né? Para tocar pro cinema mudo da Vacaria. Assistia um filme e não tinha som, então eles contratavam uns músicos que tinham as partituras do filme, né? Esses músicos tocavam as músicas que faziam parte do filme. Tinha o Café Central e era chofer de táxi, comprou um carro e foi o chofer de táxi da Vacaria, né? Então veja bem, ele foi para lá e fez 3 coisas ao mesmo tempo. Depois, quando o Fioravante voltou para Criúva, no caso lá da Fazenda da Mulada, então ele formou a banda Dois Purungos Acoierados. Mestre Fioravante na clarineta, Oneide no acordeon, Wilson Bertucci aprendeu a tocar sax. O Adelar, na primeira formação, ele era um menino, tocava um pandeirinho, e o Valmor Bertucci tocava a bateria. E nessa banda também, claro, a bateria tinha um prato, né? Esse é o prato original. Esse é o prato original da banda. Ele é de bronze. Não é parecido com esses pratos que a gente vê nas baterias de hoje, né? Tinha as partituras, aqui eu tenho uma partitura, o Fioravante escrevia as partituras, sim, né? Olha aqui, ó. O F Bertucci.
dobrados, essas coisas, né? Tem De modo geral, aqui, ó. dobrados, valsas, 2 dobrados. marchinhas. Ó, 16 de maio de 45, ó. Então a banda Ainda existia em 45. assinado pelo Wilson. Wilson Bertucci. Tem mais obras do Fioravante, assim, que foram gravadas pelos irmãos Bertucci? Tem músicas que não foram gravadas, tem as partituras que estão lá na Universidade de Caxias do Sul, e tem outras que foram gravadas. Uma delas foi gravada no último disco dos irmãos Bertucci, o último disco campeiro, que foi o O de Casa, que é esse aqui, ó. Foi gravada uma música de autoria do Fioravante. Que música que é? Saudade de Criúva. Fioravante Bertucci, solo dos irmãos Bertucci. E é um limpa-banco. Limpa-banco é um ritmo que os irmãos Bertucci definiram, que antigamente se faziam uns bailes em salões menores e não tinha mesas, eram uns bancos que as pessoas sentavam ali. E quando o gaiteiro ou os gaiteiros tocavam uma música bem alegre, bem bailável, todo mundo levantava dos bancos e ia dançar, né? Limpava o banco. Limpa o banco. Eu nasci na Velha Mulada, lá na Criúva, e desde que eu me lembro assim, eu lembro do Fioravante porque era vizinho, né? Praticamente 2 quilômetros e pouco ali. E, então a gente tinha esse contato sempre por causa que eu tinha a Juvelina, que era irmã do meu pai, então era a família, como se diz, né? E eu sempre lembro dele com aquela calma que não mudava. O Fioravante era sempre do mesmo jeito, uma pessoa sensacional. Ele era também, Rafael, o cara que sabia tudo que é tipo de serviço. Ele era pedreiro, ele era carpinteiro, ele era um cara que sabia fazer de tudo um pouco. E, além de tudo, entendia bastante de parte de elétrica, já naquela época, que foi o que possibilitou a nós, ali da Mulada, ter acesso à luz elétrica. Porque foi o Fioravante Bertucci que fez a usina naquela queda d'água que tem no Rio da Mulada. Então, tu sabe que a luz, junto com ela, veio tudo aquilo que a gente não tinha acesso, que a luz trouxe o rádio. Sempre é bom lembrar que essa valsa que nós tocamos, ela foi composta especialmente naquela famosa serenata, né? Foi na serenata que a Juvelina, ela exige, não, mas então toca uma música nova, não vem com aquelas que eu estou acostumado a escutar sempre. E foi que ele fez essa valsa, né? E foi ele bem na frente da sua casa, chegou na com o minha pessoal. casa e fez a serenata ali, né? E foi essa serenata que deu origem ao casamento, né? O namoro e o casamento depois. E a história veio vindo sempre, né? Ao compor a valsa Juvelina, mal ele sabia que conquistaria muito mais do que o coração da sua esposa. A inauguração do rádio aqui nessa casa foi um evento histórico. Foi em 1935, 36. O pessoal veio de toda a região aqui. Eu me lembro do susto que eu levei com ouvir num rádio, e aí eu, como criança, me impressionei como é que o pai tinha diminuído de tamanho para caber dentro do rádio. E aí, o que se ouvia e o que por isso na formação musical? Se ouvia as rádios Nacional do Rio de Janeiro, Nacional de São Paulo, Tupi do Rio, Tupi de São Paulo, Rádio Maringue Veiga. E aí a música de dupla caipira de viola e violão. Né? E se ouvia muito, entrava rachando o som das rádios de Buenos Aires. E aí então a formação musical do pai Adelar, o repertório que eles tinham de tangos e milongas, e de tangos e milongas gravados em diversos dos discos dele, tem diversos tangos maravilhosos. E chegaram a ter 72 tangos no seu repertório. E o pai dizia, se quiserem um baile só de tango, nós tocamos a noite inteira um repertório só de tangos.
baseado naquela experiência maravilhosa de ouvir tangos pela RR1, RRY, Rádio El Mundo de Buenos Aires. Isso fez com que o seu Fioravante tivesse a usina para produzir a luz, tivesse os rádios, e aí, como o rádio era um grande sucesso, ele passou a vender rádios, né? E como os rádios estragavam, ele também arrumava rádio, né? Essa figura, vamos dizer assim, que fez com que, dali a pouco, sobrou energia elétrica. Então, ele, dentro do seu espírito empreendedorista e na frente do seu tempo, botou um moinho movido a energia elétrica, já que tinha aqui na Mulada um moinho, aí na costa do rio, movido a roda d'água. Mas aí ele empreendeu junto com sócios da Criúva e mesmo construiu o moinho, que hoje está tombado pelo patrimônio histórico, está sendo restaurado. E lá nesse moinho tem a construção de um silo em madeira, que é uma invenção do velho Fioravante, que é inacreditável. Que o silo que armazena o trigo que chega é posto num silo, desse silo ele é distribuído para as máquinas moedoras. Ele foi construído com as tábuas de madeira, em vez de formar-se, vamos dizer assim, uma parede com a tábua nesse sentido, não, eles foram pregando de baixo até lá em cima, as tábuas uma em cima da outra. Criou uma resistência fantástica, claro, com um desperdício enorme de madeira, eu imagino, não? Mas que dispensou cálculos sofisticados de engenharia para ver se o silo... Ele disse, não, se nós fizer assim não vai romper, e realmente está lá até hoje para ver uma obra extraordinária lá escondida dentro do mundo. É um cara muito inteligente, né? Então, inclusive ele fazia serviços aqui para o meu pai, que o meu pai era afilhado dele. Então, ele vinha fazer muito serviço aqui, porque ele era meio eletricista, então trocava uma tomada, o pai queria puxar uma extensão numa lâmpada. Sim. Então, ele vinha aqui, então frequentava, e daí também tinha bodega aqui na época, né? Então, ele vinha aqui às vezes, ficava aqui, passava ali, ia embora para São Marcos, né? Num Opala verde. Teve uma época, nós gurizada aqui na Mulada, né? Brincando com coisa arada, né? Tudo era fases, né? De bicicleta, bolinha de gude, aquelas coisas todas, né? Ele teve uma fase das gaitas, né? E nós estávamos sentados aqui um dia e fazendo um barulho, né? E uma da manhã daquelas, o seu Fioravante veio de lá para cá. E aí ele chegou aqui, né? Bom dia, seu Fioravante. Tudo bom? Tudo bem. Tocando gaita, gurizada. Fazendo um barulho, né, seu Fioravante? Ah, tá. Quer aprender a tocar gaita? Eu disse, olha, seu Fioravante, se o senhor se disponibilizar, nós até, né? Queria aprender a tocar gaita, né? Então eu vou ensinar para vocês alguma coisa. Aí ele pediu uma gaitinha da casa emprestada, eu dei a minha para ele, né? E ele ensinou para nós assim, né? Essas duas teclas aqui vocês apertam. Abre e fecha ela, né? Tan, 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 tan. Vocês aprenderam? Vocês aprenderam. Ele entregou a gaitinha de volta para mim, né? E eu e o rapazinho fazendo um dueto, né? Tan, 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 tan. Aí ele disse assim, então eu quero que vocês fiquem treinando essa parte aí, que eu ensinei vocês, e que na semana que vem eu volto e eu ensino a outra parte para vocês ir fechando, para vocês aprenderem até chegar a música que eu quero ensinar para vocês, né? Então a gente passou aquele período tocando, né? Aquela coisinha. Até inclusive aqui atrás tinha um galinheiro, e o galinheiro ele era meio baixo, assim, tinha uma baixada, e ali nós subíamos em cima daquele galinheiro e ficávamos tocando ali como se fosse um palco, né? Nós estávamos num baile, assim, né? Então a gente ficava ali sempre naquela, que ele já estava quase que enjoando, né? Aquelas notinhas ali que ele tinha ensinado para nós, né? Ficava só nessas zoadinhas aqui, né? Uns dois em cima do galinheiro. Em cima do galinheiro animando. E depois tinha a outra parte que no caso aí nunca foi. Agora, saber que música é essa? Vai saber que música é essa. E a gente também na época não perguntou, né? E ele deveria saber, né? Que música é que ele estava passando para nós, né? Mas nós na época não sabíamos nem o que era. Mas que nós incomodemos com aquilo, incomodemos. E alguns par de dia, né? Eu convivi bastante com meu avô e com a minha avó. Inclusive tem aqui no sótão da casa, aqui tem uma cama muito antiga de abrir, assim, que é diferente. É difícil ver aquele tipo de cama que a minha avó botava
do lado da cama deles, lá em Porto Alegre, no quarto deles, botava ali, e ali era a minha cama para dormir do lado deles ali. Eu que levava, nos últimos tempos, levava meu avô no hospital para fazer soro, para fazer um tratamentinho ali, depois trazia para casa. E o meu avô, o vô Fioravante, foi uma pessoa muito divertida, muito feliz. E Era calmo, assim? era calmo, tranquilo, assim, contava aqueles causos e dava risada. E a minha avó era mais enérgica, né? Mas eles eram sensacionais, sabe? Gilney, tu acha que ele percebia, não com orgulho, mas assim, ele percebia a grandeza dele, assim, principalmente pra essa localidade aqui, ou tu acha que ele fazia aquelas coisas e nem pensava, assim? Ele foi de muita importância aqui pra São Jorge, né? Ele foi um cara à frente do tempo dele. Ele fez muitas coisas aqui pela nossa comunidade aqui de São Jorge, da Criúva e região. Se tu for falar só na questão da usina, sim, que gerou energia elétrica para toda a região aqui, só isso aí já é um feito enorme, não é? Sim. E toda a questão musical, o salão da igreja, a própria igreja, sabe? O Fioravante foi um empreendedor assim à frente do tempo. O moinho da Criúva. Então, mas ele não, para ele era tudo normal. Tinha que fazer porque ele achava que tinha que fazer e acabou a história. Agora, ele tinha muito orgulho dos filhos. Imagina. Sim, tinha muito orgulho. Porque ele tinha um certo preconceito no início pelos gaiteiros, pelos gaiteiros. E no fim, saber que os 2 filhos foram os maiores que tiveram aqui nesse chão, né? Sim, ele tinha um orgulho muito grande deles, porque realmente o orgulho de pai, do sucesso que os filhos tinham, né? Deu acesso à cultura com o rádio e com isso descortinou novos horizontes para que seus filhos se inspirassem nos grandes nomes da música brasileira e também alçassem seu voo. Era um homem bem compreensivo, ele era teimoso, né? Mas isso eu aprendi com o Adelar. O Adelar me disse um dia, eu disse, seu Bertucci é meio teimoso, né, Adelar? E o Adelar já morava aqui também, né? E vou te dizer uma coisa, ele é teimoso mesmo, mas se ele teimar contigo, tu pensa um pouco antes de tu teimar com ele. Que quase sempre ele tem razão, eu sou filho, eu sei. E de fato, às vezes eu queria teimar, vamos fazer assim. Não, eu quero assim. Então eu obedecia e dava certo mesmo. O velho tinha uma visão muito grande, né? Então foi uma pessoa que o seu Fioravante só me ajudou muito e me deu muito conhecimento. Eu não sabia sentar um tijolo. Então só aprendi muita experiência com o velho. Para mim era muito bom. A dona Juvelina também era outra pessoa muito querida, né? A baiana velha. Essa casa tem 90 anos, nos dias de hoje ela está com 90 anos. A casa feita pelo Fioravante. E está intacta aí praticamente, né? Claro, logicamente que a gente conserva, né? Mas o Fioravante foi a figura principal dessa história toda aí, né?